Fala, galerinha, tranquilo? Eu vim aí hoje para dar continuidade na aulinha da semana passada, beleza? Vamos continuar na mesma matéria, com aquele negócio de fórmulas, só que hoje a aula vai ser bem rápida. O que que a gente vai fazer? A parte teórica vai ser só a parte de transformações de fórmulas, beleza? Depois a gente vai fazer 3 exercícios que eu trouxe para vocês. Então vamos direto para os slides, porque de lá eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente explicar. Deixa eu só ver aqui. Compartilhar a tela. Compartilhar. Bora então. Esse é o slide que eu preparei aí para vocês, tá bom? Parecido da semana passada, já que era a mesma matéria e tudo mais, certo? Então, a parte teórica da aula de hoje vai ser como transformamos a fórmula percentual para a fórmula mínima, certo? Então, se a gente tiver a porcentagem de cada um dos elementos que tem na nossa molécula, como é que a gente sabe para saber quantos átomos a gente tem ali dentro? Como é que a gente vai fazer? Então, nossa aula de hoje vai ser para explicar isso daí e fazer alguns exercíciozinhos da aula passada. Beleza? Eu resolvi pegar para exemplificar o H2O, que é a água que a gente já trabalhou semana passada, e a gente tem as porcentagens, beleza? Que é H11, como está aqui no slide, certo? 11 e O 89. Fechou? E como que a gente começa? Como é que a gente vai começar a analisar isso daí? A gente vai pegar a nossa água e a gente vai supor que a gente tem 100 gramas de água. E por que a gente vai fazer isso, professor? Porque se a gente tiver 100 gramas de água, as porcentagens que a gente vai ter, a quantidade de massa que a gente vai ter dos átomos vai ser igual a das porcentagens, beleza? Então, se a gente tiver 100 gramas de água, a gente vai ter 11 gramas de hidrogênio e 89 gramas de oxigênio. Fechou? Como a gente tem aqui embaixo. Então, a gente vai pegar 100 gramas, certo? E separar conforme as porcentagens de cada elementozinho que a gente tem. Que no caso vai ser 11 gramas de hidrogênio e 89 gramas de oxigênio. Bora lá. O que a gente faz agora? A gente já tem as massas, certo? A gente precisa descobrir agora qual que é a quantidade de mols que a gente vai ter ali dentro. Como assim, professor? Ué, com o nosso primeiro passo, a gente descobriu que a gente tem 11 gramas de hidrogênio e 89 gramas de oxigênio, certo? A gente sabe a massa do hidrogênio, não sabe? Que não é 1 grama a massa molar dele? Então a gente vai descobrir quantos mols a gente tem ali. Dá uma olhadinha no slide. 11 dividido por 1, que é a massa do hidrogênio, vai dar 11 mols. E para o oxigênio, a gente tem 89 gramas, certo? Qual que é a massa do oxigênio? Lá da aula passada, a gente tem que a massa do oxigênio é 16 gramas. Então, a gente vai descobrir que a gente tem 5,5 mols de oxigênio. Beleza? Professor, a gente descobriu quantos mols a gente tem em cada um. Já achei uma fórmula mínima? 11, 5,5? Calma, não estamos lá ainda. Por quê? A gente vai pegar esse menor número e vai usar como base o menor número de mols que a gente achou. Vamos lá, qual foi o menor número de mols que a gente achou? 5,5 do oxigênio, certo? Então a gente vai pegar os 5,5 de mols que a gente tinha achado, né, do oxigênio, e dividir por 5,5, que era o menor número de mols que a gente achou. E a gente vai achar 1. No hidrogênio, a gente vai pegar 11 e dividir pelo menor número de mols que a gente achou, que foi 5,5. E a gente vai ter ali o 2. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa divisão, professor? Presta bem atenção nessa palavrinha, comparação. A fórmula mínima que a gente viu na aula passada, a gente está comparando, certo? Então, a gente quer saber em quantos mols de oxigênio eu vou ter para hidrogênio, ou quantos átomos de oxigênio eu vou ter para átomos de hidrogênio. Isso que eu fiz agora, eu acabei de descobrir que a cada 1 mol ou 1 átomo de oxigênio, eu vou ter 2 mols ou 2 átomos de
hidrogênio, certo? Então, a partir daí, eu descobri a fórmula mínima, que é, para cada oxigênio, eu tenho 2 hidrogênios. Belezinha? Até aqui, a gente acabou o conteúdo teórico. Vamos fazer alguns exercícios. O exercício 1 fala o seguinte para a gente. Ao realizar a preparação de 55,6 gramas de uma substância sólida e branca, certo químico constatou que precisa combinar 8,28 gramas de fósforo com cloro. Determine a fórmula mínima ou empírica desse composto, dadas as massas molares em gramas por mol. P, que é o fósforo, 30,97, e Cl, que é o cloro, 35,45. Beleza? Qual que é o primeiro passo? A gente precisa descobrir qual que é a massa do cloro. E por que a gente precisa, como que a gente vai fazer isso? Ele deu a massa do composto total e deu a massa de fósforo que tem no composto, certo? Então a gente vai pegar a massa do composto e tirar a massa de fósforo. Com isso, a gente vai ter a massa de cloro, que vai ser 55,6 menos 8,28, que vai dar 47,32. Então, o primeiro passo é achar a massa de todo mundo. Fechou? Vamos lá. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer é descobrir quantos mols a gente tem para achar a fórmula mínima. Beleza? E como que a gente vai fazer isso? A gente tem 8,28 gramas, certo? De fósforo. E a gente vai dividir pela massa molar dele, que é 30,97. Essa continha aí já está no slide, dá aproximadamente 0,267 mol. E a gente vai fazer a mesma coisa com cloro. A gente sabe que a gente tem 47,2 gramas e vai dividir pela massa molar dele, que é 35,46 gramas por mol. Isso vai dar aproximadamente 1,334. Fechou? Vamos continuar. Agora a gente vai fazer aquele negócio de comparação. E como que a gente vai fazer essa comparação? A gente vai pegar o menor valor do slide anterior, que no caso é 0,267, e vai usar ele como base. Então, de fósforo, a gente vai ter 0,267 dividido por 0,267, que é 1, certo? Dividindo dois números iguais. E depois a gente vai dividir o Cl, que é 1,334 dividido por 0,267. Isso daí dá aproximadamente 5. O que a gente conclui com isso aí? Que a cada um fósforo a gente vai ter 5 cloros. Beleza? E aí a gente tem a fórmula empírica ou fórmula mínima de PCl5. Fechou? Vamos para o exercício 2. Uma amostra pesando 5 gramas de uma liga especial usada na fuselagem de aviões, contendo alumínio, magnésio e cobre, foi tratada com álcali para dissolver o alumínio e reduzir o seu peso para 2 gramas. Esse resíduo de 2 gramas, quando tratado com ácido clorídrico para dissolver magnésio, reduziu-se para 0,5 gramas de cobre. Determine a composição centesimal dessa liga especial. Como que a gente vai fazer? Primeiro passo. A gente tem que a massa inicial do nosso composto era 5 gramas, certo? E ele está falando que depois de dissolver o alumínio, o nosso composto passou a ter 2 gramas. De 5 para 2, ele está perdendo 3 gramas aí de alumínio, beleza? Então, a gente vai ter 3 gramas de alumínio. No outro, o resíduo que sobrou tem 2 gramas, certo? E ele falou que depois de dissolver o magnésio, ele passa para 0,5 gramas. Presta atenção nisso aí. Então, a gente vai ter 1,5 gramas de magnésio. E o que sobrou, que foi aquele 0,5, é só de cobre. Beleza? A gente descobriu a massa de cada um. 3 gramas de alumínio, 1,5 de magnésio e 0,5 de cobre. Agora a gente tem que calcular a porcentagem de cada um. E acabou o exercício. Beleza? Todo mundo lembra da formulazinha de porcentagem da aula passada? 3 gramas, que é a massa do alumínio, dividido pela massa total, vezes 100, que dá 60%.
A gente faz a mesma coisa para o magnésio, 1,5 gramas dividido por 5, que é a massa total, que vai dar 30 gramas, multiplicado por 100, logicamente. E a massa de cobre, que é 0,5 gramas dividido por 5 vezes 100, que vai dar 10%. Lembrando que a gente consegue fazer esse exercício também por regrinha de 3. Fechou? Vamos para o nosso último exercíciozinho. Falei que era uma aula rápida, beleza? Então vamos começar aí. Exercício 3 é da UFRN, adaptado. Na Antártida, certo cientista brasileiro estuda a ação dos gases do tipo clorofluorocarbono, CFC, sobre a camada de ozônio. Usando um balão sonda, coletou uma amostra de ar estratosférico, da qual isolou um desses gases. Na análise da composição da substância, detectou 31,4% de flúor e 58,7% de cloro. A partir desses dados, determine a fórmula mínima do composto. Professor, não entendi nada. Por onde eu começo? Olhando aí, como é que eu vou fazer? Ele está falando de balão, ele está falando de um monte de coisa, eu não sei o que eu faço. Galera, olha a pergunta. Presta atenção na perguntinha que esse cara está falando. Determine a fórmula mínima do composto. Qual foi o único composto que ele falou aí? Cloro, flúor, carbono, que é o gás CFC, certo? Então a gente vai trabalhar com ele, beleza? E ele deu duas porcentagens, 31,4% de flúor e 58,7% de cloro. É isso que a gente tem, tá? E a primeira parte do nosso exercício é descobrir quanto de porcentagem a gente tem de carbono. Como assim, professor? Que horas que ele comentou de carbono aí? Ele só falou da porcentagem do oxigênio não, do carbono e porcentagem do flúor, certo? Então, que horas que ele falou do carbono? Se foi do cloro e do flúor. Olha aqui, o nome do nosso composto é clorofluorcarbono, CFC. Então, tem cloro, tem flúor, que são as porcentagens que ele já deu, e falta a porcentagem de carbono, que a gente vai pegar 100 e tirar essas duas, beleza? 100 menos 58,7 do cloro, menos 31,4 do flúor, dá 9,9% de carbono. Beleza? E agora a gente vai supor que a gente tem 100 gramas desse composto para ir atrás da formulinha mínima. Fechou? Bora lá. Vamos achar para 100 gramas, né, quanto que a gente vai ter de carbono. A gente vai pegar 9,9 gramas dividido por 12, que vai dar 0,8 mol. Para o flúor, 31,4 dividido por 19, que é a massa do flúor, que vai dar 1,65 mol. E do cloro, 58,7 dividido por 35,46, que é a massa do cloro, que vai dar 1,65 também. Achando isso daí, agora a gente só precisa comparar os dois. Fechou? Que é bem simples. Lembra? Pega o menor, que no caso é o nosso 0,8, certo? E compara, primeiro com C, porque o 0,8 saiu do C, certo? Então vai dar 1. Agora com flúor, pega 1,65 dividido por 0,8 e para o Cl, que é igual ao flúor, 1,65 dividido por 0,8. Se vocês separarem bem, 1,65 dividido por 0,8 não dá exatamente 2, certo? É um pouquinho mais que 2. Por que a gente arredonda? Porque não tem átomo quebrado nas nossas fórmulas químicas, certo? A gente sempre vai ter números inteiros. 1, 2, 3, 4. Então, nas nossas fórmulas mínimas não pode ter esse número quebrado. Então, a gente vai arredondar esse flúor para um número inteiro. E se ficar próximo de 0,5, né, ou 1,5, a gente multiplica aí por 2 para acabar com esse número quebrado. Beleza? Então, a gente vai ter, por causa do slide de antes, C1, F2 e Cl2. Belezinha? Com isso, a gente acabou os exercícios de hoje, galera. Uma aulinha simples, rápida,
Quero lembrar vocês de se cuidarem, tá bom? Tomem muito cuidado e até a próxima aula. Cadê?